Olhai para Deus e terás a vida eterna. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Portanto, todas as religiões, todos os caminhos não salvam o homem, não leva o homem a Deus. Ele é o único que convida todas as nações de línguas, de tribos a se voltarem para ele. Isto acontece quando o homem ou a mulher deixa de olhar para os ídolos, de olhar para os deuses deste mundo e volta a olhar para Deus. Ele tem a salvação, porque ele é o único Deus criador dos céus e da terra e do universo. Por isso, ele não pode ser comparado com os deuses feitos pelas mãos dos homens, da madeira, da pedra, do gesso, do metal, da prata e do ouro. Quando, na verdade, estes deuses não fazem nada e não existem. O que há por trás deles são demônios. Eles são deuses com D minúsculo. Quando a palavra nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito, está dizendo o seguinte: não ouvir Deus com os ouvidos carnais, e sim com os ouvidos espirituais. Da mesma forma, quando ele nos chama a olhar para ele, não se trata de olhar com os olhos carnais, e sim com os olhos espirituais. Faz todo sentido quando o Senhor Deus chama todos os homens de todas as nações para olhar para ele para que vivam. Até mesmo entre os filhos de Israel havia aqueles que se voltaram para os deuses, para as imagens, para os deuses feitos pelas mãos dos homens. Ao invés de eles estarem com os olhos voltados para o alto, para Deus, eles estavam olhando para as imagens, confiando nelas, esperando que elas as protegessem. E a idolatria causa a morte espiritual. É exatamente o que diz no Salmos 115, do versículo 5 em diante. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Vejam só agora o 8. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. É um alerta. É um alerta. Semelhantemente, quem o adoram, ou o veneram, ou o honram, se tornam como elas. Mortas, mortos. E pior ainda, cheios, possessos de demônios. Acabei fugindo de um detalhe
do Salmos 115 e apenas o versículo 8, onde o Senhor diz: semelhantes a elas ou a eles são todos os que fazem, que fundem, que fabricam e os que confiam. Ambos são todos mortos espiritualmente. Igualmente, olhar para Deus não significa olhar para os céus físicos, este céu azul, este céu sem nuvens ou com nuvens, esse céu com sol ou sem sol, esse céu com chuva ou sem chuva. Olhar para Deus significa obedecer, significa prestar atenção no que Ele está dizendo. Isso aprendemos com Maria. Ao assentar aos pés de Jesus, ela não só contemplava a beleza, a majestade do seu rosto, do seu semblante, como ela prestava atenção no que Jesus estava dizendo. Maria não estava olhando para uma estátua, ela estava olhando para Jesus poderoso, Jesus que, ao mesmo tempo que ela olhava, ela prestava atenção. O que fazia Maria olhar para Jesus era a sua beleza, a sua majestade, o seu brilho, o seu esplendor. E o que também fazia Maria não tirar a atenção do rosto de Jesus era exatamente o que ele ensinava, o que ele falava, que foi conhecido como a melhor porção, a melhor parte. Isso aprendemos naquela pregação de Jesus, quando ele ensinava acerca da sua carne e do seu sangue, onde multidões deixaram de ouvir Jesus e de seguir a Jesus. E muitos dos seus discípulos também deixaram de seguir e de ouvir a Jesus. Aquela pregação, muitos se escandalizaram, não suportaram aquela mensagem. E a palavra do Senhor diz que muitos dos seus discípulos já não andavam com Jesus. E ele chega até alguns discípulos e diz: vocês também não vão? E Pedro responde: para onde é que eu vou, Senhor? Pois só tu tens a palavra da vida eterna. Ou seja, Maria não só observava, não só olhava, não só fitava a beleza do semblante de Jesus, como ela prestava atenção no que ele estava dizendo. Isso significa olhar para Deus e vivereis. Olhar para Deus é prestar atenção no que ele está dizendo através da sua palavra. Olhar para Deus é sentir ele te transformar. Olhar para Deus é enxergar para dentro de si que és um miserável, que és pó e cinza e que precisa ser salvo por Jesus. Assim aconteceu a convenção de Charles Spurgeon, conhecido pelo seu legado como príncipe dos pregadores. Esse jovem, na época, um certo dia, ele sai da sua casa e vai para a sua igreja. E no caminho ele é impedido por uma nevasca. E o que ele faz? Não volta para a sua casa. Mas ele entra em uma igreja que se encontrava ali bem perto dele. E segundo os relatos, o pregador, o mensageiro, não veio. E quem ministrava a palavra era o obreiro, o diácono daquela igreja. E segundo os relatos, ele não era muito preparado. Ele não era muito eloquente. Eu quero até mesmo abrir um parênteses para dizer algo.
Nunca, nunca julgue o pregador, a pregadora pela voz. Uns pregam com a voz alta, com a voz baixa, gritando, agitado, ensinando, exortando, desde que todos estejam com a vida no altar, em santidade, são usados por Deus. Quantas vezes destacamos alguém como o pregador ou a pregadora? E sabemos que o José e a Maria têm um dom da palavra? Tem. Mas Deus está aberto a usar todos, independentemente da idade, independentemente de quem seja. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Isso acontece com Charles Spurgeon, um jovem que outrora veio de um berço evangélico, de um berço cristão, mas ainda não tinha tido uma experiência com Deus, ainda não tinha tido um encontro real com Deus. E Deus reservou aquele momento para ele ali. Deus usou aquele obreiro para pregar Isaías, capítulo 45 e o versículo 22. Olhai para mim, sereis salvos. Essa foi a pregação que converteu de fato e de verdade o jovem Charles Spurgeon. Em Amós, capítulo 5 e o versículo 4, nos diz: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Isto é muito forte. Devemos continuar olhando para Deus. De que forma? Prestando atenção na sua palavra, obedecendo e vivendo a sua luz. Devemos todos os dias continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos.